Graças e paz, meus amados irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos aqui mais uma vez reunidos para podermos gravar mais um vídeo da nossa série Leitura. E deixa eu ajustar a câmera aqui para ficar direitinho. Antes de tudo, eu gostaria de pedir ao Senhor, nosso Pai, que possa nos direcionar no nosso estudo de hoje, na nossa leitura de hoje. Que o Santo Espírito do Senhor venha estar trazendo paz, sabedoria, discernimento, amor para cada um de nós e que venhamos a estar na presença dele todos os momentos das nossas vidas. Que o Senhor possa enviar agora os seus anjos para estarem ao seu lado, ao nosso lado, nos protegendo e nos conduzindo ao melhor caminho e ao melhor entendimento da sua palavra. Meus amados irmãos, nós estamos numa série de leituras a qual nós estamos fazendo já há algumas semanas, e essa leitura que nós estamos fazendo é baseada em uma edição da Palavra do Senhor, em uma edição da Bíblia, que tem por título Igreja do Pregador Pentecostal. Ao fim, nas últimas páginas, tem um pequeno resumo sobre o estudo da teologia, e nessa série de leituras é este exemplar que nós estamos utilizando para então fazermos a nossa leitura. Eu quero mais uma vez lembrar os irmãos que a nossa congregação fica na Rua Velha, Vila Bela Vista, número 1, no Rio das Pedras, Rio de Janeiro, e que os nossos cultos acontecem todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, com a direção da nossa pastora Rayane, bem como também aos domingos, a partir das 19 horas, com a direção do pastor João Roberto, da sua esposa Viviane, e todo o corpo de membros aqui da congregação. Estaremos de braços abertos, claro, juntamente com o Espírito Santo e o Senhor Jesus Cristo, aguardando pela visita dos irmãos. Que Deus também possa estar abençoando a todas as demais igrejas ao redor de todo o globo. Igrejas essas que professam que o Senhor Jesus Cristo é o único e verdadeiro Salvador das nossas vidas. Que Deus te abençoe, que essa leitura possa estar trazendo paz, amor, conhecimento, alegria, fé para a sua vida e graça. E que nós venhamos a cada dia nos preocuparmos em estudar cada vez mais a Palavra do Senhor. Meu nome é Patrick Vieira e o nosso canal, tanto no YouTube quanto no Facebook, que é Ministério Ministrando a Palavra, bem como também a nossa página no Facebook e no YouTube, Igreja Comunidade Evangélica Renovar, precisa muito da sua ajuda. Então comente os nossos vídeos, se possível for, curta e compartilhe caso você ache que é válido, para que nós possamos alcançar mais vidas e continuarmos fazendo esse trabalho que Deus nos incumbiu. Amém? Hoje nós leremos a 7ª ramificação da teologia, segundo o estudo que está impresso nessa edição. E essa 7ª ramificação tem por título Hamartiologia, que é a doutrina do pecado. Vamos à leitura. Introdução. A doutrina que estuda o pecado chama-se hamartiologia. Este termo vem da palavra grega hamartia, que significa transgressão, pecado, ou errar o alvo, e logia, que significa estudo. A doutrina, portanto, hamartiologia, é a doutrina que estuda o pecado e as suas consequências. No Antigo Testamento, o pecado é visto como uma transgressão direta à lei de Deus, caracterizado por um erro moral do homem que o torna culpado diante de Deus. Já no Novo Testamento, o pecado é um mal impregnado na própria natureza pecaminosa do homem, que o mantém cativo até que ele controle a libertação em Cristo Jesus, ou melhor, até que ele encontre a libertação em Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo declara que o pecado nasce no próprio coração humano. Marcos, capítulo 7, versículo 21 ao 23, nos mostrará isso. Já o apóstolo Paulo afirma que o pecado é algo genético que herdamos de nossos primeiros ancestrais, ou melhor, de um nosso primeiro ancestral Adão. Romanos, capítulo 5, versículo 12 ao 19, nos mostra isso. O apóstolo Tiago afirma que o pecado nasce pela própria cobiça do ser humano. Tiago, capítulo 1, dos versículos 13 ao 15. Podemos resumir este estudo de hamartiologia em 3 pontos principais. O primeiro, a origem do pecado.
O segundo, as consequências do pecado do homem. E o terceiro, solução de Deus para o pecado do homem. Vejamos. A origem do pecado. Toda a criação de Deus é importante, porém Deus escolhe o homem de um modo especial, formando-o à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28. Deus criou os seres angelicais com graus distintos de responsabilidade e autoridade. Deus deu a um querubim uma grande formosura e sabedoria esplêndida. Ezequiel 28, do 12 ao 17. Lúcifer atuava como um dos primeiros ministros de Deus. Tinha grande poder, perfeita formosura e esplêndida sabedoria, mas também tinha livre arbítrio. Lúcifer ficou tão deslumbrado com o poder da formosura de Deus que disse: serei semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versículo 14. Com isso, encabeçou uma rebelião jamais vista em toda a história, com o propósito de estabelecer um reino espúrio, juntamente com os anjos que lhe acompanharam nesta rebelião. Apocalipse 12, Apocalipse 12, do 4 ao 9. Devido a esta rebelião, Lúcifer, agora chamado Satanás, recebeu o juízo de Deus e a expulsão dos céus. A queda de Lúcifer é o marco da origem do pecado no universo e de todos os males que acompanham este ato de rebelião ao Criador. Algum tempo depois dessa rebelião, Deus fez outra criação, a qual também concedeu o livre-arbítrio, o homem. Ao criar o homem, Deus mostrou o seu cuidado especial, com um jardim de delícias para a sua nova criação habitar. Satanás, observando isso, ficou com ira e ciúmes e partiu para atacar e perturbar a nova criação de Deus. A nova criação de Deus, o homem. Deus estabeleceu um relacionamento de companheirismo e comunhão com Adão e Eva, no jardim do Éden, mediante ao amor. A fim de Adão e Eva continuarem esse relacionamento com Deus, teriam apenas de passar na prova de obediência total à vontade divina. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Porém, nesse caso, falharam em sua prova. Gênesis capítulo 3, de 1 ao 8. A queda do homem é o momento histórico que explica a origem do pecado no mundo em que vivemos hoje. De acordo com o apóstolo Paulo, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Edward Oakes assim definiu esta entrada do pecado no mundo. Abre aspas. Em função do pecado, nascemos no mundo onde a rebelião contra Deus tomou espaço e nos arrasta como uma correnteza. Fecha aspas. A nossa natureza pecaminosa é uma inclinação negativa que herdamos de Adão para a prática do mal orientado contra Deus. Segundo subtópico, as consequências do pecado do homem. Como consequência do pecado do homem, a morte, tanto física como espiritual, passou a reinar no homem. A imagem de Deus passou a reinar no homem. A imagem de Deus foi maculada e a natureza humana foi corrompida por inteiro, trazendo a culpa judicial sobre toda a humanidade e o rompimento da comunhão entre Deus e o homem. Romanos 3, versículo 10 ao 18 e 23. O pecado ainda trouxe como consequência a depravação humana, a culpa e a própria incapacidade do homem de se libertar sozinho do mal que o escravizava. O apóstolo Paulo explica isto ao dizer, abre aspas, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, de maneira que agora já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum.
e com efeito o quer estar em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Fecha aspas. Romanos, capítulo 7, versículo 15 ao 17 e 20. Aliás, versículo 15 e 17 ao 20. O apóstolo Paulo ainda retrata em vivas cores a guerra que o pecado trava dentro de nós, dizendo, abre aspas, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Romanos 7, 23. Reconhecendo a total depravação humana, o apóstolo Paulo desesperadamente grita por socorro e libertação, dizendo, abre aspas, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Fecha aspas. Romanos 7, 24. Então, Paulo respira aliviado, afirmando, abre aspas, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o meu entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Fecha aspas. Romanos 7, 25. Jesus Cristo é o único que pode libertar o homem do pecado. Tal fato fazia Paulo, assim como todos nós, respirar aliviado. Terceiro subtópico. A solução de Deus para o pecado do homem. Deus havia previsto a possibilidade do pecado e idealizado um meio para resgatar o homem. E foi assim que Deus desceu no jardim do Éden naquela tarde sombria e, como autêntico missionário, proclamou a primeira mensagem evangélica, conhecida pelos teólogos como, abre aspas, proto-evangelho, fecha aspas, e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Fecha aspas. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Desculpem. Esta é a primeira referência indireta a Cristo na Bíblia, relacionada à derrota de Satanás, o autor do pecado. Esta sentença divina, dada à antiga serpente que se chamava Diabo e Satanás, Apocalipse 20, versículo 2, são as boas novas da vitória sobre o fracasso do homem. Naquele momento, Deus estava anunciando Cristo e a todos os descendentes de Adão que haveria de nascer no decorrer dos séculos. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Somente Jesus Cristo pode libertar o homem de sua total depravação, pois, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura és. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Entretanto, apesar de receber uma nova natureza, o crente ainda continua com a sua antiga natureza pecaminosa, controlada pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículos 13 ao 16. Em 1 João 2, versículo 1 e 2, o apóstolo João nos apresenta o advogado universal dos pecadores, dizendo, abre aspas, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Fecha aspas. Segundo o famoso teólogo da cruz, John Stott, abre aspas, a propiciação enfoca a ira de Deus, a qual foi aplacada pela cruz. A redenção centraliza-se na má situação dos pecadores, da qual foram resgatados também
pela cruz. Fecha aspas. Linda frase. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, a Bíblia afirma que Jesus Cristo é, abre aspas, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, fecha aspas. Ainda segundo John Stott, abre aspas, o amor divino triunfou sobre a ira divina mediante o divino autossacrifício. A cruz foi um ato simultâneo de castigo e anistia, severidade e graça, justiça e misericórdia. Fecha aspas. Eu preciso estudar mais sobre esse John Stott. As palavras dele, as frases são maravilhosas. Em Apocalipse 22:14, João descreve a felicidade dos pecadores remidos, dizendo, abre aspas, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Glória a Deus. Conclusão. A expiação era o único meio de satisfazer a justiça divina contra o pecado. Abre aspas. No pensamento paulino, o homem é alimentado, ou melhor, alienado de Deus pelo pecado, e Deus é alienado do homem pela ira. E na morte substitutiva de Cristo, que o pecado é vencido e a ira é desviada, de modo que Deus possa olhar para o homem sem desprazer, e o homem olha para Deus sem temor. O pecado é expiado e Deus é propiciado. John Stott. Amados irmãos, chegamos ao fim de mais um estudo, de mais uma leitura, na verdade. Essa foi a leitura da 7ª ramificação da teologia a qual nós estamos lendo dentro deste exemplar e falamos sobre hamartiologia, a doutrina do pecado. No próximo vídeo falaremos sobre a 8ª ramificação, que tem por título soteriologia, a doutrina da salvação. Que Deus possa estar abençoando a sua casa. Logo mais, no momento que o vídeo está sendo gravado, na madrugada de sábado para domingo, agora são exatamente 4 horas e 47 minutos da manhã, do dia de sábado, dia 22/9/2019. Daqui a pouco teremos a nossa escola bíblica dominical, aqui na Rua Velha, Vila Bela Vista, número 1, na nossa congregação, Igreja Comunidade Evangélica Renovar, e você é o nosso convidado, tá bem? O nosso culto também à noite, com a direção do nosso pastor João Roberto, começa às 19 horas, todos os domingos, bem como também na quarta-feira, nós teremos o nosso culto com a nossa pastora Rayane. Que Deus abençoe a sua casa. Eu sou o irmão Patrick Vieira. Estarei orando por cada um de vocês que assistem, que nos ajudam a fazer esse trabalho. E eu peço mais uma vez, ajude-nos a alcançar mais pessoas. Compartilhe, comente esses vídeos, tanto na nossa página do YouTube, Ministério Ministrando a Palavra, ou Igreja Comunidade Evangélica Renovar, como as nossas páginas no Facebook com os mesmos nomes, Ministério Ministrando a Palavra e Comunidade Evangélica Renovar. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Amém.